E a gente vai conversar agora sobre viagem tripulada privada ao espaço. Você vai acompanhar comigo o VT e depois a gente vai aprofundar nesse assunto. Vamos ver. Em 1960, o cosmonauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a ir para o espaço a bordo da nave Vostok 1. 9 anos depois, no dia 20 de julho, o foguete Apollo 11 pousou na Lua, onde Neil Armstrong pisou e disse: "Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade." Depois da corrida espacial, na década de 60, o espaço deixou de ser uma das notícias mais eufóricas sobre o avanço da humanidade. Apenas os mais interessados no assunto se informavam em relação às novidades dos lançamentos espaciais. Todavia, nas últimas semanas, os olhos da população se voltaram para as notícias da Estação Espacial Internacional. No dia 15 de setembro de 2021, a nave SpaceX levou pessoas não astronautas para o espaço, incluindo o bilionário Jared Isaacman. No Papo Reto de hoje, falaremos sobre a primeira viagem espacial tripulada privada e sobre o que mais devemos esperar no futuro. Acompanhem! Vou conversar agora com o professor cientista Cássio Barbosa, professor de Física e Astronomia do Centro Universitário da FEI. E olha, professor e pesquisador de astronomia há mais de 15 anos, doutorado, formações de estrelas. Também atua como divulgador científico nas áreas de astronomia, espaço sideral em diversas mídias. Vai trazer para a gente de maneira simples aqui, olha, a gente vai conversar sobre viagem tripulada privada ao espaço. Cássio, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco na Rede Vida de Televisão. Seja bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde, Padre Reis. É uma felicidade, uma honra estar aqui com vocês, conversando a respeito desse assunto bastante interessante, né? O Cássio, na época, no começo dos anos 70, naquela corrida espacial, todo mundo falava sobre foguetes, todo mundo falava sobre viagem espacial. Depois passou, depois quase ninguém lembrava e agora retornou tudo, justamente por causa dessa corrida espacial acontecendo entre os milionários aí. Recentemente a gente teve a SpaceX e a Inspiration 4, que foram as duas naves, né, que levaram tripulantes civis, né, ou seja, não ligada a nenhuma agência espacial, né? Por que isso e por que se está acontecendo novamente essa corrida espacial, professor? Olha, eu vejo da seguinte maneira, nessa época, né, 1970, né, os 60, 70 e até mesmo 80 com as missões aí da Discovery, dos ônibus espaciais, né, eram astronautas, então eram como se fossem pessoas especiais, né, que passavam por anos e anos de treinamento, às vezes ligados aos programas militares. Sim. Então era uma coisa quase que um objetivo de vida ser um astronauta, né? Então passar toda a vida se preparando para às vezes nem acontecer esse momento, né, de chegar aí ao espaço, mas sim ficar em terra ajudando as outras tripulações que iam para o espaço. Então, era basicamente isso, era um sonho de criança, havia essa preparação de uma vida inteira, mas agora, depois teve uma pausa, né, nessas missões da NASA, mais ou menos de 10, 15 anos, e agora está sendo retomado dessa maneira. São pessoas que não passam a vida, né, com esse objetivo, na realidade nem esperavam, algumas delas nem esperavam que isso fosse acontecer. E, claro, né, a um custo, ou nesse caso da Inspiration 4, por um convite desse bilionário, essas pessoas se tornaram astronautas da noite para o dia. Então, isso está levantando, né, muita conversa, muito desejo, e as filas de espera já são quilométricas, né? Tem pessoal já tentando fazer reserva para daqui 2, 3 anos mesmo, com um custo muito elevado dessas viagens. Então eu vejo dessa maneira, né? Nós tivemos essa mudança de filosofia. Agora é como se você juntasse dinheiro para fazer uma viagem da sua vida, né? Não é mais uma tarefa, não é mais um objetivo de vida do qual você tem que se preparar
praticamente a sua vida inteira. O professor, quais as diferenças da preparação de um civil e de um astronauta aí que de repente até tem uma carreira científica, né? Geralmente eram cientistas até que iam para o espaço, né? Existe a diferença na preparação ou como é? Sim, existe. Como essas missões são de turismo, basicamente, elas são curtinhas, e os astronautas não vão, né, executar tarefas importantes, são tarefas corriqueiras. Essas duas primeiras, temos as duas empresas, a Blue Origin, né, e a Virgin Galactic, inclusive eles vão lá para se divertir e flutuar, sentir aquele friozinho na barriga das montanhas russas. Então eles não executaram nada. A Inspiration 4, como ficou 3 dias, já teve uma preparação um pouco mais, digamos assim, completa, né? Então, mesmo assim, ainda bem superficial. Eles fizeram alguns experimentos, mas na maior parte do tempo eles ficaram vendo filme, flutuando e fazendo selfie. Agora, os astronautas, vamos dizer assim, profissionais, eles têm um treinamento mais adequado, mais profundo, porque pode acontecer deles terem uma emergência e precisarem assumir o controle da nave. Aqueles acoplamentos, né, das cápsulas com a estação espacial são todas automáticos, mas o comandante da missão é apto a pegar o controle e fazer essa aproximação manualmente. Sim. Na Inspiration 4, nada disso, é tudo controlado por terra. A única treinamento mais específico que eles tiveram foi em caso de emergência. Tá. Uma emergência do lançamento, para assim, como se portar, né? Tipo aquela história do avião, janelas de emergência, saídas de emergências, aqui, siga as luzes. Foi isso, como se portar no sistema, mas nada ali na cápsula era passível de ser comandado. Então era tudo visto de terra, e eles fizeram o piloto, que o Jared, que ele tem experiência como aviador, então ele até se comprometia a assumir o controle, mas a ideia era que nada disso acontecesse. O professor, naquelas corridas espaciais, mesmo até os anos 80, a gente via muita tecnologia sendo desenvolvida, tecnologia que a gente até usa até hoje. O senhor acha, como pesquisador, como cientista, que essas viagens podem trazer algum avanço tecnológico, algum benefício também? Sim, já tem várias coisas que estão acontecendo, que estão sendo incorporadas, principalmente porque esses foguetes todos são reutilizáveis, então é uma tecnologia que leva ao extremo, né, com lançamento, temperatura, pressão e tal, e que não são descartados depois, né? Então eles voltam para a Terra e são reutilizados. Então esse novo material vai ser utilizado também em outras peças, que são muito solicitados, como por exemplo avião, né? Navios, essas coisas todas. Mas também a telemetria, inteligência artificial, porque, por exemplo, essa nave ela é inteiramente automatizada, mas ela tem algumas rotinas que permitem com que ela tome uma decisão sozinha, caso esteja numa zona em que a comunicação esteja prejudicada, de acordo lá com a programação. Então, mesmo que seja, você não faça nada, né? Desabilita tudo. É uma decisão que ela pode tomar autônoma. E essas coisas estão entrando nesses carros autônomos, né? Os carros autônomos precisam decidir de imediato algum tipo de manobra, por exemplo, e essa inteligência artificial está sendo embarcada em dispositivos como esse. Além das novas baterias, né? As baterias que duram mais, que conseguem carregar com mais carga, essas coisas todas, uma hora acaba descendo aqui para nós, meros mortais. Ô, professor, eu só vou parar um pouquinho, só para conversar com a Renata, e volto imediatamente, que eu tenho mais perguntas para fazer para o senhor. Estou conversando com o professor Cássio Barbosa, físico, né, professor de física, astronomia, e a gente está falando sobre as viagens tripuladas. Professor, eu tenho uma dúvida. O senhor acha que, de repente, essas agências espaciais, no caso da NASA, que é a mais conhecida, elas vão ficar obsoletas porque agora, de repente, a iniciativa privada vai assumir essas viagens espaciais? Não creio. A agência espacial tem sempre o objetivo também, né, científico, e essas empresas não necessariamente. Elas estão aí de olho no mercado, inclusive para vender ou alugar esses equipamentos para as outras agências. Então tem sido assim com a NASA. A NASA agora contrata todos os voos até a estação espacial com os foguetes da SpaceX.
e eles lançam muitos satélites, né? Então, se a gente quiser fazer aí um lançamento de um satélite que seja para observar a Terra, só a gente vai lá e contrata. Então eles estão mais no lado comercial do que científico. E as agências espaciais, em ambos, mas sempre vai ter o científico, e cada vez mais a NASA está descartando o comercial, justamente porque sai mais barato, né? Essas iniciativas estão saindo muito mais baratas. O professor, outra coisa que eu queria saber do senhor é o seguinte: houve muita crítica, de repente, claro, todo lado tem crítica, toda iniciativa tem crítica, mas crítica em relação a esses bilionários que gastam bilhões, trilhões, bilhões, né? Bilhões de dólares para de repente, fazer um diletantismo. O senhor concorda, de repente? Não é, porque pelo que eu estou vendo o senhor falar aqui, não é simplesmente uma coisa sem planejamento, é algo que tem algo mais sério por trás disso, né? Não, exatamente, tem um objetivo. De fato, quando a gente vê a situação econômica do planeta, né, como um todo, a situação de meio, essa ideia passa pela cabeça. Realmente, todo esse dinheiro poderia ser revertido, ainda mais que existem acusações que esses bilionários não estão pagando impostos como deveriam. Mas, sim, quando a gente pensa no longo prazo, tirando essas coisas aí, deixa a justiça e o governo lá resolver. Mas dentro aí da evolução tecnológica, eu gosto até de uma piada que o pessoal fez uma época, pensando no Santos Dumont, né? Então Santos Dumont fez o avião e decolou lá em Paris. Ele é o filho de milionário, ele é o filho de fazendeiro. E hoje nós não teríamos o avião. Então o primeiro vai sempre sofrer as críticas de ambos os lados, vão levantar coisas a respeito para tentar derrubar, mas é isso, alguém tem que ser o primeiro. E não ia ser o governo ou a NASA que ia bancar voos dessa natureza, né? Porque aí realmente não faz parte da missão dela. É verdade. Então, alguém tem que ir para frente, e alguém, nesse caso, foram esses bilionários. Professor, o senhor acha que isso pode se tornar o turismo, essa é a questão do turismo espacial, pode vir ser um dia uma opção de lazer, assim como o pessoal vai fazer um cruzeiro, o pessoal vai fazer pode, de repente, esse turismo espacial ser uma coisa comum? Acho que sim. Eu também gosto de pensar no paralelo da aviação comercial. Quando a aviação comercial começou, lá uns 50, 60 anos atrás, era um meio de transporte para pouquíssimos, e que podiam pagar e tal, e foi popularizando ao longo desses 60 anos. Claro, não é toda a população que tem acesso, mas é uma grande parte da população, pensando ainda de novo em termos globais, né? Nossa situação também está fora dessa comparação, mas eu acredito que isso realmente vai chegar a baratear, e acho que até vai ser mais rápido. Em questão de 20 anos, vai ser, de novo, né, um programa que você precisa juntar grana, vai fazer um esforço, não vai ser como ir ao parque de diversões, mas acredito sim que isso vai se tornar viável para uma grande parte da população. O professor, houve um tempo que quem dominava os programas espaciais era os Estados Unidos e a União Soviética, a antiga União Soviética, né? Todos os países têm o seu programa espacial e agências espaciais menores e maiores. Tá. Hoje, quem são os expoentes nessa questão do programa espacial, professor? Hoje continua sendo, né, os Estados Unidos, mas a China está dando baile em todo mundo. Interessante. A China conseguiu feitos de, por exemplo, pousar um Jeep em Marte na sua primeira tentativa, enquanto que a União Soviética e a Rússia nunca conseguiram. A Índia não conseguiu. A Índia também é importante, tem um programa espacial bastante sólido e já tem satélites. Conseguiu colocar na primeira tentativa também um satélite em Marte. Mas, sem dúvida nenhuma, eu colocaria os Estados Unidos, a China e a Agência Espacial Europeia, né, que é o conglomerado de vários países da Europa, agindo com uma única agência. Então, são esses três, e mais a Índia, completando 4, que são os principais hoje atores, né, nessa corrida espacial. Professor, a gente também tem uma agência espacial, um programa espacial no Brasil. O INPE é uma expressão bastante de calibre também, né? Nós temos cientistas aqui no Brasil que devem ser respeitados também, né?
Sem dúvida, o INPE. Aliás, meu mestrado eu fiz no INPE, né? Eu tenho vários colegas competentíssimos, eles são realmente cientistas, são técnicos, engenheiros, que conseguem produzir um satélite. Eles têm uma câmara de estudos, uma câmara de simulação de condições espaciais muito boa, se não me engano, a melhor da América Latina, e é utilizada aí pela Argentina, pelo Uruguai. Mas nós paramos na agência espacial que deveria desenvolver o lançador, o foguete, ficou com os militares e tal, e a coisa não andou. A última pergunta, eu prometo. Eu sei que eu estou aproveitando demais do senhor aqui. Mas, é um prazer. Eu queria saber, como última pergunta, sobre essa questão, o senhor falou dos lançamentos, e o senhor é especialista em foguete também, a questão da nossa base de Alcântara. Eu cheguei a conhecer a base de Alcântara, é impressionante o trabalho, e é impressionante a localização também geográfica, né, e topográfica da base de Alcântara. Hoje, a gente sabe que há um acordo com os Estados Unidos para esse uso, né? Eu queria que o senhor falasse sobre essa base de lançamentos que é tão importante no Brasil. A base de Alcântara, como você bem falou, ela está num ponto geográfico muito especial, que é perto do Equador. E com isso, quando o satélite, né, o lançador, o foguete é lançado, ele precisa carregar menos combustível para atingir a órbita, porque a própria Terra está jogando para fora, como uma máquina centrífuga, né, que gira e espirra. Então ajuda bastante. E tem uma posição, inclusive, que para fazer lançamento polar, né, que tem uma órbita que vai ter que circundar a Terra em outra direção, é bom porque nas duas direções não tem grandes cidades, né? Então é questão de segurança. Porque na Guiana é também uma posição privilegiada, mas para fazer essa rota precisa desviar e gastar mais combustível. Então é um ponto muito importante, um ponto estratégico, mas é o que eu falei, quando chegou na parte do lançador, onde a infraestrutura deveria ser desenvolvida, faltou. Desenvolveu bastante até um certo ponto, tivemos aquela tragédia do incêndio, né? Perdemos 21 cientistas, engenheiros competentíssimos, não houve reposição deles. Portanto, isso ficou atrasado, ficou parado. Esse acordo era para usar as instalações e só uma empresa se interessou em fazer lançamentos. E mesmo assim, lançamentos usando um Boeing 747. Então, eles precisam da pista de pouso. Poderia, por exemplo, ter alugado Guarulhos, nosso aeroporto aqui de Guarulhos, que tem uma infraestrutura boa. Então, assim, basicamente não tem nada que essas empresas vão usar que poderia ter sido feito em outro lugar. Ou seja, infelizmente, mais uma daquelas que a gente fez, tem o potencial, tem o ponto bom, mas faltou investimento. Professor, muito obrigado mesmo. Queria agradecer. O assunto é interessante, eu acho que a gente vai chamar o senhor mais vezes para falar com a gente. Obrigado, quero dar o contato aqui, ó. Atenção nas redes sociais, siga o professor Cássio, @CássioLeandro. @CássioLeandro nas redes sociais. Por favor, entra aí, porque tem muita coisa para aprender com ele. Muito obrigado, professor Cássio. Eu que agradeço, uma boa tarde e estou à disposição. Obrigado, professor, obrigado. Que beleza.